Boa tarde. Então, vou começar. Gostaria de começar agradecendo a Charles, meu orientador, né, por toda a ajuda que ele me deu. Foi um processo longo e às vezes bem difícil, mas ele me ajudou bastante até chegar aqui. Queria agradecer também a professora Marcela e a professora Simone por terem aceitado participar da minha banca e estarem presentes aqui hoje, e a todos os outros que também estão presentes aqui. Bom, a minha pesquisa, ela iniciou, como Charles disse, na pandemia. Foi um projeto de iniciação científica que começou em 2021 e terminou agora em agosto de 2022. E o tema da minha pesquisa foi Design e Vestuário para Crianças com Transtorno do Espectro Autista. Bom, o que se sabe atualmente é que o número de crianças autistas ele tem crescido consideravelmente e, segundo os últimos dados do Centro de Controle de Doenças, tem cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. E com o aumento desse número, é possível para a gente ver com mais facilidade as dificuldades que eles enfrentam, sendo dificuldades motoras, sociais, dificuldades táteis. E também, para a gente sabe que o design ele tem se preocupado cada vez mais em resolver problemas sociais. E com isso em mente, a pesquisa buscou formular algumas soluções de design voltada para ergonomia e para tecnologia assistiva. O objetivo geral da minha pesquisa foi formular algumas soluções de design de vestuário que contribuam para a autonomia das crianças com transtorno do espectro autista, e os objetivos específicos foram mapear como se apresentam as manifestações de hiperreatividade, ou seja, os gatilhos associados ao vestuário, identificar quais modelagens de vestimenta são mais adequadas e confortáveis para as crianças com TEA, definir os requisitos de projeto de vestimenta que favoreçam o ato deles se vestirem e despirem, e propor algumas modelagens que agreguem valor de autonomia para as crianças com TEA e evitem as manifestações de hiperreatividade. A metodologia foi dividida em 4 pontos, começando com o estudo bibliográfico, para reunir todo o conhecimento sobre esse assunto, e em seguida foi aplicado um questionário para definir os requisitos de projeto. Esse questionário foi aplicado aos pais e mães de crianças autistas, para poder entender melhor os hábitos dele, como acontecem as manifestações de hiperreatividade, as preferências deles por roupas, modelagens, tecidos, se eles conseguem se vestir sozinhos. Depois foi feita uma análise paramétrica para encontrar o que já existe no mercado para esse público e se realmente está atendendo às necessidades deles. E, por fim, foi aplicado um método de design para desenvolver um projeto de coleção que pudesse proporcionar conforto e autonomia para as crianças autistas. O estudo bibliográfico foi a etapa mais complicada de se fazer, porque não existe muito material sobre esse assunto, principalmente na área de design. Foram encontrados muitos artigos, mas sempre para a área das saúdes. Dos 9 artigos que foram selecionados para a pesquisa, apenas 2 são de design e o resto são todos na área da saúde. Na etapa do questionário, foram desenvolvidas 12 perguntas para entender melhor os hábitos das crianças, e esse questionário foi aplicado ao Comitê de Ética, por ser uma pesquisa que trabalha com crianças, então foi aplicado e foi aprovado, não tivemos problema com isso. E no total foram 51 respostas aos formulários de mães e pais de crianças autistas, e aí a gente pode confirmar alguns pontos da pesquisa, como as crianças autistas não gostam de toques, não gostam de usar roupas compressivas, não suportam a presença de etiquetas e costuras ásperas nas roupas, e a boa parte delas também não consegue se vestir e despir sozinhos. Em contraponto, eles têm preferência por modelagens largas e tecidos mais leves, como a malha e o cetim, porque é sempre bom lembrar que criança corre, joga no chão, pula, e não gosta de nada que limite seus movimentos, elas não gostam de se sentir presas. Então, elas optam por essas modelagens mais soltas e tecidos mais leves. Na análise paramétrica, foram encontradas no mercado apenas 2 lojas que trabalham com o vestuário para o público autista, que foi a Amigo Panda, só que ela só produz roupas compressivas, que são usadas mais em terapia ocupacional, que pelo formulário já foi visto que não gostam, então se torna muito desconfortável. E a Zazel, que é uma loja que vende peças apenas com valor estético, são camisetas, moletons apenas com desenhos e frases, ambas com baixa duração e um alto custo,
esse body de bebê chegando a custar uma base de quase R$ 2.000, o que não é a realidade de muitas famílias do Brasil, então acaba sendo inviável adquirir essas peças. No método de design foi usado o método de Trepton, e ele conta com 14 etapas, só que não foram utilizadas as 14 etapas na pesquisa, porque não se trata de uma coleção realmente para uma empresa que vai entrar no mercado, então foram usados só seis dos passos, que seriam a dimensão da coleção, o briefing, a inspiração, cartela de cores, tecidos e aviamentos, os esboços e a ficha técnica. Bom, a coleção, ela foi inspirada na necessidade de impedir reações que fossem angustiantes para as crianças dentro do espectro autista, seja as manifestações de hiperatividade associadas ao vestuário, até a sua falta de autonomia. Então, sempre teve em mente proporcionar bem-estar para essas crianças, bem-estar e conforto, seja através dos tecidos, das modelagens e até mesmo das cores. Iniciando pela geração de alternativas, foram desenvolvidos 21 esboços, e a partir desses esboços, com um questionário, foi possível selecionar os tecidos que seriam usados nas peças, tecidos que fossem confortáveis, que agregassem durabilidade, que não fossem limitantes, que não tivessem textura que incomodassem as crianças, fossem de fácil limpeza. Então, foram selecionados os tecidos algodão, bengaline, malha de algodão e a viscose. A modelagem das peças também foi pensado de uma forma que fosse mais confortável para as crianças. Elas foram pensadas, a maioria das peças, numa forma simétrica, onde a frente e as costas da peça fossem exatamente iguais, para que a criança não tivesse a dificuldade de identificar a frente e as costas da peça e acabasse vestindo a roupa ao contrário. E as modelagens no demais foram pensadas de forma mais largas, modelagens retas, modelagem MON, para nenhuma modelagem que limitasse o movimento da criança. Já para os aviamentos, eles foram pensados com foco em 2 pontos. Primeiro, que não trouxesse risco para a criança, risco dela engolir e coisas desse tipo, e que pudesse ser usado como ferramenta para facilitar o vestir e o despir. Então, aviamentos que não demandassem esforço ou fossem muito complexos de manusear. Então, foram selecionados o velcro, o zíper, o elástico e os botões de pressão para serem utilizados na roupa. E ainda nos aviamentos, junto com a pesquisa e o questionário, um dos pontos de maior incômodo para as crianças autistas no vestuário eram as etiquetas nas roupas. Não é permitido produzir roupas sem etiquetas. Então, a solução encontrada foi substituir a etiqueta convencional por uma etiqueta transfer, que seria impressa diretamente na roupa, e aí não teria mais esse incômodo do atrito da etiqueta com a pele da criança, então já descartaria esse incômodo. Por fim, a paleta de cores, ela foi baseada nas cores do símbolo atual do autismo, convertidas em tons pastéis, para que até as cores passassem essa sensação de conforto e tranquilidade. Foram desenvolvidas também todas as fichas técnicas de todas as peças, com todos os aviamentos necessários, tecidos, a sequência de montagem, cada detalhe, tudo bem explicado para que não houvessem dúvidas. E esse é o resultado final da coleção. A coleção ela conta com 12 peças, incluindo as camisetas que estão presentes na maioria dos croquis. E vale ressaltar alguns pontos. Algumas crianças autistas, quando elas vestem uma roupa que elas se sentem confortáveis, elas não querem mais tirar. Então, a coleção ela foi toda construída de forma a gênero, para que alguns pais não tivessem a preocupação de isso é roupa de menino, é roupa de menina. Então, a roupa ela serve para ambas as crianças. E a coleção ela foi pensada para proporcionar conforto, mas nenhuma criança é igual a outra, então não vai funcionar para 100% das crianças. Pode funcionar para uma e para outras não. Depende muito também do grau de autismo da criança. E ela também foi desenvolvida para facilitar o vestir e despir, mas é preciso que os pais e as mães incentivem e pratiquem com as crianças essa ação, porque por mais que a peça ela tenha sido construída para facilitar essa ação,
a criança ela não vai aprender a fazer isso sozinha, ainda mais se ela tiver as dificuldades motoras, então precisa desse apoio dos pais. E também, como eu disse, na questão do conforto, não vai facilitar para 100% das crianças autistas, porque vai depender muito do grau dela de deficiência motora. Apesar de eu querer ter feito peças pilotos para teste, a pesquisa teve algumas limitações. A pesquisa foi totalmente voluntária, então não teve recursos para produção. E também por a pesquisa se iniciar e praticamente se concluir no período de pandemia, o questionário que foi aplicado aos pais foi com pais de vários lugares do Brasil, então ficaria inviável produzir a peça, enviar para eles, receber a devolutiva. Então, não teve como concluir essa etapa. Mas a pesquisa em si, ela foi concluída com resultados bem positivos, e que podem ser utilizados em pesquisas futuras ou até em parceria com alguma loja que queira vir a produzir a coleção. E mesmo que a pesquisa tenha sido desenvolvida com foco em crianças autistas, todas as peças elas foram planejadas seguindo as normas da ABNT para vestuário infantil. Então, nada impede que crianças não autistas utilizem as peças e também sejam beneficiadas com a praticidade e o conforto das peças. Serve tanto para crianças autistas como para crianças neurotípicas. Essa foi minha pesquisa. Eu gostaria de agradecer a Charles novamente e às professoras da banca examinadora. E também gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa Interface, que deu muito apoio durante a pesquisa, como Charles disse, nossas conversas, todo mundo apoiando todo mundo. E agradecer também a todos que estão presentes aqui assistindo essa apresentação. Maravilha, parabéns, Thaís. Foi bem exitosa no tempo, né? Eu tinha dito para ela, não vamos fazer uma coisa longa, porque todo mundo tem muito compromisso, tá tudo corrido, a vida, eu sei que óbvio, né? Emocionalmente é difícil às vezes porque é o resultado de uma pesquisa, tem a dedicação, o movimento, o investimento, né? Então, assim, isso aqui é só uma mera apresentação de um trabalho que durou 1 ano. Então, assim, em paralelo a esse trabalho que foi até entregue para a banca, que foram aquilo que está no atual regulamento do curso, né, que são documentações do PIBIC, né, assim, relatório final, projeto e tal. Em paralelo a isso, fomos construindo desse trabalho de pesquisa de Thaís, um documento, assim, que seria talvez uma monografia, que eu acho que tinha uns 70 e tantas páginas, não é, Thaís? Assim, então ela produziu muito conteúdo. E aí, assim, é muito difícil você, né, reduzir 1 ano de trabalho, um volume grande de resultado num trabalho, assim, né, palatável de uma banca, né, essa coisa exígua, curta. Mas, assim, fico muito feliz, assim, vou pedir para passar a palavra para as examinadoras, mas foi muito prazeroso para mim, enquanto orientador, ter ajudado a Thaís nesse percurso aí da pesquisa dela, porque volto a dizer, fazer pesquisa com as restrições físicas, né, que foram impostas pela pandemia não foi fácil. Além disso, vários atravessamentos. A pesquisa era mais, quer dizer, ela considerava outras possibilidades, inclusive essa interação mais presencial, onde ela ia tentar, talvez, incluir também um diálogo com as crianças. E acabamos optando por não fazer, por a questão de segurança, de proteção de todos. E aí, ela acabou usando aí o entendimento que ela tem sobre a infância dessas crianças com autismo a partir do relato dos seus pais e dos cuidadores, pais, mães e cuidadores, que também é muito oportuno, né? Geralmente são essas pessoas que estão mais ali dia a dia, né? A criança às vezes não tem como elaborar uma opinião assim com muita questão, né? Com muita formalidade. Então, essa utilização indireta, né, dos pais e desses cuidadores também foi muito importante. Eu vou passar a palavra, então, vamos começar pela Simone e pela Marcela, que nem criei um ritual assim. Quem prefere? Quem começar? Normalmente é visitante, né? Mas quem está visitando quem? Pior que minha câmera simplesmente ficou oscilando e agora não quer mais abrir. Eita, que absurdo. Deus sabe. Que ódio. Enfim, mas a sua foto está muito bonita também, viu? Também está valendo, né?
Então, deixa eu começar. Primeiro, agradecer, né, o convite para a banca. Assim, é sempre bom a gente participar de uma etapa tão importante, né, da vida do estudante, né? E ter sido convidada para mim foi uma honra, né? Até porque eu super admiro o Charles, né? Por vários motivos. Eu assim achei a pesquisa, achei o trabalho por si só, né? Só o tema já diz muito, né? Sobre o grupo, os pesquisadores, né? Que não é todo mundo que vai trabalhar com pessoas, com crianças do espectro autista ou de qualquer outro que tenha qualquer outra síndrome ou qualquer outra como é que eu posso dizer? Qualquer outro problema físico, né? Qualquer limitação físico-cognitiva, enfim. É sempre muito difícil, porque também é doloroso também, né? E é difícil mesmo. É incrível você ter feito essa pesquisa durante a pandemia, né? Porque, como a gente sabe, foi um período. A gente ainda está dentro da pandemia, né? Mas, enfim, graças a Deus, vacinados, né? Mas foi um período, passamos por períodos muito, muito complicados para todos, né? Para nós, enquanto professores, pessoas, estudantes, né? Pessoas, que estudantes também são pessoas, e todo mundo, a gente perdeu amigo, a gente conviveu com a doença, enfim, teve que se isolar, ficou longe das pessoas que a gente ama, e assim, e receber um resultado desse, né? Por mais que vocês não podia ter feito, a gente pensou em fazer mais e tal, mas não, você já foi fantástico, né? Eu super parabenizo, né, Thaís e Charles pelo que conseguiram, porque não é fácil, né? Chegar a fazer tanto fazer o diagnóstico pela falta de material na área, né? E pelo que se tinha, pelo que se achou de similares, né? E assim, Thaís, né, conseguiu desenvolver, propor, né, peças que são a gente vê que traz conforto, né, para as crianças, que, como ela disse, independente de ser uma criança autista ou não, as crianças elas precisam, né, ter conforto no vestir, se sentirem bem, né? E eu acho que essas peças elas refletem isso, né? É assim, infelizmente, né, a gente dá uma peninha que assim não conseguiu produzir, né? Mas infelizmente são as limitações que a gente tem, né? E por tudo, mas assim serve também de impulso para dar continuidade, né? Num mestrado, né? E propor e fazer a partir de produzir essas peças e testar e fazer e refazer, né? Então isso aí já tem um caminho para você seguir, né? Para o mestrado, né? Com essa pesquisa. Então, assim, eu senti falta, porque acho que tu esquecesse de colocar as fichas técnicas no documento, né? Que até eu fiquei, sei lá, que eu acho que até tu fala no documento, eu fiz, mas cadê as fichas técnicas, né? Mas aí tu trouxesse aqui, eu fiz, então vou voltar lá no documento para ver se não fui eu que não vi, mas realmente não teve, né? Aí, assim, para a entrega, né, seria bacana inserir, né, que já está feito, né? Isso também não, assim, só sentir falta, mas não vai diminuir teu trabalho em nada, né? Porque a gente vê que você fez, né? E fora isso, Thaís, umas besteirinhas de correção, assim, ortográfica que a gente não percebe, né? Quando a gente faz. Eu achei, assim, muito bom você ter feito da sua pesquisa de iniciação científica, o seu projeto de conclusão de curso, né? Porque mostra a importância, né? Tanto que você deu ao projeto, como a importância que o projeto tem como o orientador, né? Eu acho que isso é muito bacana, achei muito bacana isso. E, assim, eu acho que eu avaliei um artigo que vocês mandaram para algum lugar, porque eu tenho certeza que eu vi
E, assim, eu até coloquei, assim, avaliei super positivamente. Não sei, assim, eu tenho quase certeza, né, que eu avaliei um artigo, acho que esse artigo que você mandou para a revista, não me lembro qual foi, onde foi, mas eu acho que foi de lá da UDESC, né? Se eu não me engano. Então, assim, quando eu vi, eita, aquele trabalho que eu avaliei, só pode ser, né? Aí, assim, que eu super avaliei positivamente, porque é uma coisa importante. No Centro de Educação da UFPE, a professora Rafaela Asfora, ela trabalha com crianças do espectro autista, não sei se você conhece a professora, eu posso até depois te dar o contato dela, ela é minha amiga pessoal, inclusive. E, assim, talvez fosse interessante, se não conhecessem, ver o que ela já vem trabalhando, né, na parte educativa, porque, assim, até isso, assim, você pode unir, né, a essas peças que você desenvolveu com essa questão do conforto, de trabalhar a educação também, de várias formas, né? Eu vejo, assim, 1000 possibilidades. E, assim, de trabalhar nessa questão de ser de propor, de trazer ludicidade para as peças, né? Como você trabalha elas a gênero, né? Você pode colocar elementos que sejam destacáveis, né? Que possa, enfim, tem tantas coisas, né? A tua pesquisa assim abre espaço para milhões de outras possibilidades, né? Então, assim, eu mais uma vez agradeço, né? Eu não tenho, assim, só te parabenizar Charles, né? Pela pesquisa, pela orientação, que eu acho que é assim que a gente tem que responder a tantas críticas, né? Que a gente vem recebendo ao longo desses últimos anos. Parabéns, Thaís, parabéns, Charles. Obrigado, Simone. Assim, fico muito feliz, né? A gente vê que o nosso universo conspira, né? Vê essas avaliações de revista, elas são ad hoc, né? Então, geralmente, a gente é as cegas. Blind review. Que mundo pequeno, né? Que a gente convida né? tantas pessoas, alguém que, de repente, vai lá e analisa. E a Thaís falando assim, eu vou deixar ela responder as tuas observações, mas o trabalho, como eu disse, que ela fez é um trabalho bem extenso. Ela tinha, eu acho que 70 páginas. E ela fez todas as fichas técnicas. Agora, na hora de compilar esse memorial, que é o documento que é exigido pela graduação, acho que ela poderia até ter botado como anexo algumas fichas que pode ter até 40 páginas. Eu acho que ela, assim, se ela botasse todas, só para algumas, mostrar, né? Isso. Dava visualidade, né? Eu acho que é uma boa observação essa que você comentou. Thaís, você prefere, é melhor responder, né, a professora Simone primeiro, depois você responder as questões que a professora Marcela colocar. Então, a questão, realmente, como o Charles falou, meu trabalho ficou bem extenso, ficou com 73 páginas, e na hora de fazer os resumos para o PIBIC e para o CONIC, eu acabei ponderando quais eram as informações mais importantes, porque de toda forma não foram produzidas para essa piloto, então eu optei por colocar mais informações de outros pontos a colocar as fichas técnicas, mas realmente não me ocorreu no documento de submissão colocar eles como anexo. Até anotei aqui para colocar. E um ponto que a professora Simone tinha falado sobre a questão de conversar com a outra professora, na minha pesquisa, só o que apareciam sobre vestuário de crianças autistas era justamente essa questão de roupas vinculadas ao aprendizado, que seriam roupas com mais estímulos táteis, para estimular o aprendizado das crianças autistas. Então, já é uma área que existe e realmente é muito interessante seguir por essa área, realmente daria para fazer essa ligação do meu trabalho com a área do aprendizado. E, no geral, sim, a gente submeteu também a revista, que bom que a professora gostou, eu agradeço muito pelos comentários. Enfim, professora Marcela, fica à vontade. Bom, primeiramente queria agradecer a Charles e a Thaís pelo convite. Sempre é massa a gente participar dessas bancas, participar do resultado, do desfecho
dos trabalhos das pesquisas dos alunos, tanto no TCC quanto das pesquisas em si, de extensão, projeto de pesquisa mesmo, porque a gente vê as possibilidades que a gente consegue desenvolver, a gente consegue observar de pesquisa e de aprofundamento do que a gente vê em sala de aula. Então, muitas vezes a gente está ali em sala de aula, vendo o que é que a gente passa vinculado às disciplinas, vinculado às áreas de pesquisa que a gente tem, e quando a gente abre um pouquinho o olhar, observa junto dessas pesquisas, é massa, porque a gente vê resultados tão interessantes e resultados que têm uma relevância. Eu gosto bastante de trabalhar projeto, pesquisa que seja voltado realmente com uma resposta efetiva para o público, para os usuários. E aí esse projeto ele encaixa perfeitamente nesse viés aí. Deixa eu ver, eu anotei algumas coisas e também estou com o projeto aqui, porque eu fiz só algumas anotações para facilitar eu me lembrar o que é que eu ia falar e perguntar aqui. Primeiramente, nessa questão do trabalho em si, o fato dele ter se desenvolvido ao longo da pandemia, a gente que estava nesse tempo aí, só a gente sabe a dificuldade que foi com relação a essa questão de estar no remoto, de estar longe. Eu odeio câmera, odeio, odeio, odeio. Quem me conhece sabe que eu não suporto. Thaís, inclusive, Thaís é minha monitora de disciplina, então foi uma surpresa e uma felicidade muito grande quando eu fui convidada para participar da banca, porque ela sabe, ela conhece o quanto eu gosto de pesquisar inclusão, acessibilidade, design inclusivo, lá por conta do laboratório que a gente trabalha. Então, esse trabalho, ele é o desfecho de um trabalho de um bom tempo aí que vocês estão fazendo, e a gente consegue ver esse cuidado, essa preocupação em cada momento que eu estava lendo ali ao longo do texto. Adorei a parte da fundamentação teórica, a parte, os autores que vocês utilizaram e os termos, a pinçada nos temas. Então, a gente sabe que a nova modalidade que a gente tem de conclusão de curso aqui tem essa possibilidade de ser mais enxuta, e aí termina que no fim a gente sente falta. Eu quero de volta o TCC longo e profundo, porque teria a possibilidade de aprofundar algumas coisas, e ainda assim ficou super completinho, ficou super coerente com a pesquisa que vocês estavam querendo trabalhar. O tema me encanta muito, como eu falei, então isso, querendo ou não, o trabalho vai fluindo, eu vou lendo e a gente vai se interessando cada vez mais. Deixa eu ver, eu anotei alguma coisa aqui. A possibilidade de aplicação do projeto é bem presente aí, a gente vê, porque vocês conseguiram traçar, conseguiram observar quais eram as principais ocorrências para conseguir realmente aplicar o projeto, resolver com essa coleção que vocês propuseram aí. Então, a gente consegue ver realmente esse resultado. No texto, eu fui lendo, eu ia sentindo alguns buraquinhos. Inclusive, quando terminou tudo, eu digo, eu acho que isso é por conta da modalidade de enxugar e a gente sentir falta. Onde é que a gente vai botar isso aí? Que a gente sabia onde colocaria na época que era o PG, que era o TCC. Terminei o texto, eu disse, vou ver nos adendos. Não tinha, eu disse, eu não acredito que não tem os croquis, que não tem a ficha técnica, que a gente não consegue ver. E fiquei curiosa de como é que ficaria, porque ele estava pequenininho ali nas figuras, ampliei no computador para poder ver. Aí, quando ela chegou na apresentação, que tinha a ficha técnica, ai, graças a Deus, então ela vai conseguir puxar depois, agora na reta final, botar lá como adendo, porque o limite de 40 para uma modalidade de 50 páginas nesse trabalho final é somente até o final de tudo, até conclusão. Mas depois ainda pode ter, por fora disso, os adendos, os apêndices. Então,
Uma dessas são os croquis, inclusive podem estar todas as fichas técnicas, porque não vai mudar na quantidade de páginas que vai para a biblioteca, então fica massa isso, porque a gente vai conseguir ver a costura do trabalho e ver o resultado lá nos apêndices. Outra coisa que eu senti, nos adendos, outra coisa que eu senti falta quando estava lendo o texto foi colocar como apêndice lá o TCLE, porque, querendo ou não, ele pode nortear um pouquinho o trabalho. Quando eu estava lendo, eu fiquei bem contente que tinha passado pelo comitê de ética, óbvio, já que a gente ia ter esse contato com os pais, com os cuidadores, e essa presença do TSLE lá no final do trabalho orienta também quem vai pesquisar algum trabalho dessa temática, quem vai na biblioteca, quem vai ver, eita, como é que eu posso fazer, o que é importante, quais são os elementos que eu preciso perguntar, eu preciso saber. Então, eu acho bem interessante. Quando eu fiz, na época do mestrado e doutorado, quer dizer, só na graduação que eu não utilizei comitê de ética, mas tanto no mestrado quanto no doutorado, foram bem importantes esses passos aí e me orientaram, enquanto pesquisadora, os passos que eu precisava dar ali. Então, eu acho que é importante colocar lá como apêndice também, até para orientar quem vai ler ou entender um pouquinho mais aprofundado o trabalho, fora disso que já tem aí. Adorei quando Simone falou dessa questão dos elementos de ludicidade, de elementos gráficos que poderiam realmente agregar ainda mais valor ali para aquele resultado, porque realmente o público infantil a gente tem esse apelo, essa forma de atrair, de agregar ainda mais para o público aí. Então, Charles participou, estava comigo lá no doutorado, que já foi um desdobramento do mestrado, que eu trabalhei a importância do design presente no vestuário infantil. Então, no mestrado, ainda foi que tipo de ilustrações, que tipo de desenhos poderiam estar presentes, e no doutorado, de forma a gênero, como é que a gente poderia fazer uma coisa para todo mundo. Eu digo, não, vou dizer a Thaís, que é muito interessante, como desdobramento da tua pesquisa, tu pensar em fazer uma inclusão nesse sentido aí, porque vai agregar ainda mais para o resultado do teu projeto. E aí tu vai conseguir esticar ainda mais tua pesquisa, porque vai colocando ingredientes aí, vai transformando em novo bolo, em nova receita, em nova forma de trabalhar com aquele mesmo olhar ali. Eita, eu disse que abriu o texto, acho que teve alguma coisa que eu anotei, deixa eu só passar aqui, não vou demorar, porque teve alguma coisinha que eu achei interessante falar, que eu botei como destaque no texto. O texto está bem escrito, então eu não vi problemas com relação a isso. Ali na página 9, somente um detalhezinho. Na introdução, você falou sobre as pessoas neurotípicas e teriam duas formas de você trabalhar, só que ficou pessoas neurotípicas e pessoas neurotípicas. Então, somente trocar, somente um detalhezinho para quem não se destaca, tempo verbal, então aquele mesmo papo que a gente conversa nas bancas, que é super normal isso, a gente está tão agarrado com aquilo ali, será feito isso, será desenvolvido isso, acabou o projeto, tudo foi. O documento que está ali é tudo no passado, o que é que você desenvolveu, tudo passado ali, só fazer um pente fino, ajuste nisso aí. Mas teve alguma outra coisa que eu anotei, eu botei em amarelo bem grande aqui para poder me lembrar. Estou passando as páginas aqui só para não esquecer. Aqui. O questionário eu já falei. O TCL é para botar lá. Acho que foi aqui. Expressiva. E, quando faltou você destacar, foi esse aqui que eu tinha lembrado. Na página, deixa eu ver onde é que está a página.
na página 20, quando você começa a descrever os tecidos que foram escolhidos, você, no quadro, fala algodão, bengalina, malha de algodão e viscose. E no texto você descreve os tecidos. Faltou descrever a viscose, dizer qual era a característica dela, desse tecido, e que seria importante, relevante para o trabalho. Então, só trazer essa informação. E, na verdade, é uma dúvida, porque como eu não sou de moda, como eu não sou da área de montagem mesmo e de produção, era uma dúvida. Naquela parte, deixa eu dizer exatamente a página 21, que você diz que as peças foram pensadas numa construção simétrica, para não dar dúvida de frente e verso, ainda que seja uma peça larga, isso não precisaria ter uma informação, algum detalhe ali que fale dessa questão de frente e verso, da questão da ergonomia do corpo, que tem peças que não podem ser frente e verso para o mesmo lado, para não causar um desconforto, aquela coisa de gavião do short que está de trás para frente, que pode puxar, pode incomodar, porque o público tem essa característica, o usuário, de que não pode, algumas coisas que incomodam, ele vai deixar de usar, e é exatamente o contrário do que Thaís quer aqui na pesquisa. Era somente uma dúvida com relação a isso, porque caso uma frasezinha consiga resolver isso, botar só um asteriscozinho, uma nota de rodapé, para reforçar desse cuidado. Eu creio que é isso. Inclusão dos croquis, eu já falei. Deixa eu ver se falta. Não, acabou. Falta mais não. Thaís, a maioria das questões foram só comentários que eu fiz realmente. A única dúvida real foi essa do frente e verso, mas aí tudo isso. Eu vou até devolver o texto com as informaçõezinhas em amarelo para você ver junto com o Charles o que é que vocês vão acatar. Então, conversa com o coordenador. Não é nada que nem que diminua, nem que inviabilize seu projeto. O resultado está muito bom, muito legal. E aí são coisas realmente que ou eu fiquei em dúvida, ou é só um pente fino de preciosismo mesmo, mas assim, parabéns a vocês pelo trabalho desenvolvido. Mais uma que a gente vai conseguir botar a porta para fora, né, Charles? Tá, Thaís, vai-te embora, a gente formou mais um, e a gente fica bem, bem contente com isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e parabéns, Thaís. Obrigado, Marcela. Assim, eu acho que tem que lembrar sempre, são olhares, né? Então, assim, contribui a partir do nosso olhar. Então, acho que são questões assim a se refletir e muito, muito provavelmente a gente vai acolher na integralidade. Né? Vou deixar a Thaís responder as questões aí que você observou, porque a gente vai conduzir. Vamos lá, Thaís. Você conseguiu dar conta e anotar as observações que a professora Marcela fez? Anotei sim. Então, em relação aos termos, realmente foi uma coisa que a gente tomou muito cuidado. Vira e mexe, a gente sempre estava vendo como é que a gente pode falar isso melhor, porque a gente ficava... vamos falar com crianças TEA, com crianças autistas, com crianças que têm autismo, a gente sempre estava tendo esse cuidado de como era a melhor forma de utilizar os termos, de como tratar as crianças. Então, a gente sempre estava trocando mesmo, e o tempo verbal, a gente leu algumas vezes o texto, eu li várias vezes para poder fazer a troca de alguns e escaparam outros, sempre tinha escapado alguns, Charlie sempre me dizia, olha, faltou em tal parte, mas a gente sempre estava indo atrás de fazer essas correções, eu vou olhar de novo e anexar as partes que faltaram. Em relação à viscose, quando eu estava estudando para fazer a apresentação, eu realmente vi que faltava essa parte da descrição da viscose, eu até tinha anotado para corrigir, após a defesa, quando fosse corrigir as demais coisas, mas eu tinha percebido que tinha faltado, sim.
E sobre a simetria das peças, teria que ser estudado na hora de fazer a modelagem, a melhor forma de modelar aquela peça. Mas pelos shorts e as calças mesmo, eu sei falar que por elas serem mais largas, realmente não tem esse incômodo, mas realmente seria tudo a ser estudado na hora de montar a modelagem da peça e ver como se adaptaria melhor essa simetria, mas aí seria algo só a ser estudado mesmo na hora de modelar a peça, para fazer uma peça piloto. Mas é isso, no geral, obrigada pelos comentários, e eu anotei também aqui as coisas, vou anexar o TEC, as fichas, que no trabalho inicial está tudo anexado, só que aí realmente foi aquela questão de fazer o resumo e acabar não anexando as demais coisas. Assim, complementando aí as questões que a Thaís já trouxe, eu queria dizer que, por exemplo, de uma certa forma, eu acho que ela está sendo meio que a cobaia desse processo. Não tenho certeza, mas eu creio que talvez esse trabalho da Thaís aqui hoje seja o primeiro que usa o memorial de iniciação científica como possibilidade de TCC. Então, realmente, essas observações que a professora Marcela fez são muito pertinentes, porque tem coisas que a gente ainda está aprendendo, né, e vê a relevância. Então, tem o TCLE, tem os croquis, tem as fichas técnicas, tem N elementos que foram produzidos, que podem ser colocados como anexo, porque não pagina, e a gente nem deu conta disso, né? Ficamos tão preocupados ali com o formalismo. Então, olha aí, ganhamos, porque aí a gente vai conseguir botar tudo, sem critério, bota tudo que fez, assim, né? Só nomeia, né? Porque tem que ter anexo A, anexo B, tem que ser sequencial, e coloca isso. Adorei a dica aí, professor Marcela, você lembrou aí, foi mão na roda. E a questão do TCLE é fundamental, porque realmente são uma questão que às vezes a gente até explica, como é que a gente, né, fez e esqueceu, falou e não botou. Então, acho que, usando esse argumento, essa analogia, a gente pode colocar todas essas questões que foram apontadas, tanto pela Simone como pela Marcela, como também até outras coisas. Por exemplo, a gente pode colocar aquilo que tem lá no relatório que a gente fez ali em paralelo, que é, por exemplo, o resultado da consulta aos pais, que a gente usou o FORM, né? O FORM gera um dossiezinho, então a gente pode colocar lá, né? Porque aí a gente tratou esses dados e colocou no corpo do relatório já algumas interpretações, mas ali a gente pode também colocar os dados mais brutos, né? Porque aí a pessoa pode fazer outras analogias, outras relações que a gente não fez. Foi muito difícil, e aí eu queria fazer um último comentário. Foi muito difícil, porque uma das questões preocupantes, assim, quando a gente lida com um público sensível, como criança, e principalmente crianças neuroatípicas, é que a gente não queria, a partir do nosso trabalho, do trabalho da Thaís, do projeto de PIBIC e do TCC, a gente queria ter um cuidado para também, assim, não reforçar um estereótipo, não tornar aquilo que poderia ser benéfico como maléfico, porque às vezes na tentativa de ajudar, as pessoas acabam piorando, né? E aí é muito comum, às vezes, na história da pesquisa científica, a gente sabe que muita barbaridade já foi feita. Então, a gente está no lugar, 2022, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado nesse sentido, né? Então, a gente tomou muito... Óbvio que, porventura, poderia ter passado alguma coisa, mas a gente foi muito cuidadoso nesse sentido, no tratamento dos resultados, porque a gente não queria trazer resultados que trouxessem malefícios, mais do que benefícios, né? Aquela coisa da pesquisa mínima, né? A gente tem que ser mais benéfico do que maléfico, né? Porque não dá para dizer que não tem risco, não tem malefício. Tem, mas aí a gente queria trazer... Enfim, Thaís, tu teria mais algo a dizer? Não, era só um comentário sobre os anexos, que realmente isso, como, principalmente, assim, por ser todo um contexto novo, essas novas formas de defesa, Charles também ainda não tinha começado a orientar alunos com essas formas novas de defesa, e a gente sempre ficou nessa dúvida, principalmente quando eu e Lira, que é a outra orientada de Charles, estava desenvolvendo, fazendo o arquivo final, a gente ficava, será que a gente pode colocar coisa como anexo? Será que pode ser só as coisas do PIBIC? Porque como é o memorial, a gente fica sem saber se tinha que ser exatamente o que pedia no arquivo, os documentos que pediam, ou se a gente podia anexar mais coisas. Então, a gente ficou nessa dúvida, e para não correr o risco, a gente acabou colocando só o que a lista mandava colocar, mas com a dúvida sem saber se podia ou não realmente anexar as demais coisas. Porque o PIBIC tem máximo, né, de páginas. Isso. É porque, na verdade, é o regulamento, porque, na verdade, a gente ficou muito preocupado que o
o curso de design fez um regulamento do TCC, e esse regulamento é que diz o que o memorial de TCC no formato PIBIC tem que ter. E aí ele colocou algumas coisas, a gente não quis, com medo de passar do limite, a gente não colocou. Né? Mas aí eu acho que a Marcela trouxe agora um caminho maravilhoso, da gente colocar ali no campo do anexo mesmo, que já não é mais paginado, né? O anexo seria até o pouco do como proposta, né, Charles? Assim, porque como é a primeira vez que está acontecendo, fica assim, às vezes a pessoa não pensa em tudo, né? Não vai, só quando vai para a roda mesmo, quando vai, que a pessoa, eita, podia ter colocado, podia ter dito isso ou aquilo. Não, e aí a gente depois dá uma devolutiva para o colegiado, né, para dizer, ó, vamos ajustar esse regulamento aí, deixando claro que podem ter outros elementos, né, e aí coloca esse lugar aqui, né, e aí já ajuda aqueles que estão por vir. Com um artigo científico, com resultado de PIBIC, eu nunca tinha feito, mas eu já fiz memorial. Então, projeto de memorial descritivo, que a gente desenvolve a descrição de um projeto. E aí, nem tudo cabe lá dentro do memorial, e aí tudo a gente joga para os apêndices, que foi produzido pelo aluno, pelo autor, e aí joga para os apêndices, porque não é uma informação de relevância essencial, mas se alguém quiser se preocupar, se olhar para todo o projeto em si, vai lá e vê o passo a passo do que é que foi feito, de como foi feito aquilo ali. Então, eu acho que responde e resolve 100% do que é o projeto. Maravilha, maravilha. Fico muito feliz, agradeço às professoras aqui queridas, convidadas, a Thaís pela sua fala. Agora a gente vai pedir licença um pouquinho, que a gente vai precisar sair desse espaço. Eu vou deixar vocês aqui, aquele intervalinho para vocês focalizarem aí. A gente vai para outra sala, onde a banca vai deliberar um pouquinho aí sobre esse trabalho da Thaís, e a gente volta já. Tá bom? Voltamos! Estamos por aí ainda, a sala já esvaziou, todo mundo já foi embora. Eu tenho alguém aí curiosa para saber o feedback da cliente. O pessoal chegar, não sei se... Pronto. Marcelo e Simone já estão por aqui também, já podemos voltar para a deliberação, né? Então, Thaís, olha aí, Simone precisou até o... Eu entrei com o meu celular, porque o computador não quer ligar a câmera. Problemas tecnológicos, mas é importante, né, nesse momento simbólico. A gente tem que estar olhando aqui no olho da pessoa. Então, exatamente. Thaís Cordeiro de Lima. Ficamos muito felizes de trazer aqui agora a deliberação feita por mim, como seu orientador, pela professora Marcela, sobrenome enorme, Anze Bragança, professora Simone Barros. Conseguimos ficar muito felizes de participar desse processo, desse ritual, e dizemos que você, na sua condição de cliente, teve a nota máxima. Você tirou 10, né? Tanto das examinadoras como meu, né? Então, assim, teve a nota máxima, parabéns. Agora já pode entrar mais no rito das concluintes do curso de design. Então, olha, o carro do ovo até está participando também, para falar nesse momento. Olha, tudo acontece, meu Deus. Olha para isso. Essa nossa vida, viu? O carro do ovo foi ótimo. Recife, né? Nascendo Recife. Pernambuco sem Pernambuco, né? Porque tem gente de todo canto. Luxo. Tá feito aí de podcast, né? Comer ovo é luxo, né? Então, vou passar na frente da sua galera. Aí está por aí ainda, tá caladinha. Abre o áudio aí. Eu achei que tivesse caído. Calma, para poder celebrar.
Não, eu gostaria muito de agradecer aos professores da banca. Fiquei muito feliz. Confesso que tem alguns amigos me falando isso, tu vai conseguir, mas a gente tenta manter as expectativas baixas para não ter muita ansiedade, para a ansiedade não atacar, mas fiquei muito feliz, muito obrigada, de verdade. Foi muito bom, Thaís. aí, Parabéns, você merece. Né, Thaís, lembrar, além das contribuições para esse trabalho, é pensar que esse trabalho é só a etapa de muitas coisas. Você é uma jovem pesquisadora que passou aí pela experiência de ter feito PIBIC, que privilégio, né? Então, use essa sua experiência a seu favor. Então, olha, a universidade, ela não encerra, a vida formativa não encerra na graduação, né? Então, tem outras possibilidades, temos especializações, temos outras pós-graduações, tem o mestrado, tem o doutorado. Então, assim, seu trabalho no reservado com os professores, trabalho uma vez assim melhor reapresentado, né, reconstituir, você pode de repente até continuar conduzindo essa pesquisa ou esse campo tudo num outro objeto, num outro grupo, trabalhando com vestuário sobre outro recorte. Mas assim, tudo que você fizer, porque assim você claro, sua capacidade, seu fôlego de participar, de construir uma pesquisa. Então, que isso seja o começo de muitas coisas para ti. Né? Assim, é um fechamento da fase formativa da graduação, né? Simbólico. Tem que ter essa etapa, ninguém pode sem ter o ritual da passagem, mas também a vida não se encerra aí. Temos outras etapas e nisso, né? Nunca mais se acaba, né? Essa etapa de estudo e formação. A gente que faz doutorado, tem os doutorados aí para poder a gente estar lembrando que a gente sempre pode aprender algo mais, pode trocar com outros colegas, com outros saberes, né? Os saberes populares, a gente aprende muito outras práticas, né? Então, vamos pensar nisso como uma experiência de vida, né? Para todo mundo que está aqui, seja na universidade ou que sejam de fora, a universidade é um espaço de troca de saberes, né? Sempre em troca. Exatamente. E aberto. A professora da minha banca dizia que a gente pesquisador, a pesquisa para a gente é uma cachaça, que a gente não consegue parar. E aí, por mais que a gente diga, não vou dar prosseguimento a isso. E aí, quando você olha, você já está lá de novo, fazendo outro projeto. Já está de novo, né? Então, realmente é massa e seja bem-vinda, Thaís. E são por alunos assim que vale a pena, né? É verdade, é verdade. Eu disse para ela, olha, fique motivada, para me motivar, para poder lhe ajudar a você continuar motivada, porque é um ciclo alimentar, é um bebendo o outro, trocando energia, né? Vamos embora. Vamos aproveitar esse momento simbólico que a sala está cheia, o carro do ovo ainda está aqui bem na frente da minha casa. Vamos ver se a gente tira uma foto para registrar esse momento. Quem quiser ou puder abrir a câmera, é legal, né? Se não puder, super compreendo, mas se puder, olha quanta gente linda e maravilhosa, minha gente. Vamos tirar uma fotinha para poder depois ficar aí na memória, no registro imagético desse dia especial. A gente não tem aquele cafezinho, não tem aquele bolinho, aquele refrigerante, né, que a presencialidade permite, e a gente ainda vai voltar a viver isso. A universidade está precisando disso de novo, né? A gente... Ontem eu estava em sala de aula tão triste, né? Porque, inclusive, assim, os bebedouros, meu Deus, sem água. Então, assim, veja... Até no ato civilizatório, a gente não ter água é uma coisa bárbara, né? A gente sabe que é uma dificuldade, mas né, é uma das coisas que a gente primeiro aprende na vida, quando a gente é bebê, criança, é pedir água para o pai, para a mãe. Então, a gente está numa casa que está sem água, está difícil, né? Mas a gente vai voltar a ter água, vai ter cafezinho, vamos continuar, a gente vai sobreviver. Vai sim. Somos sobreviventes. Vamos lá, tirar uma foto. Quem pode tirar, Thaís, você está aí... Camila, quem pode? A outra Thaís, eu sou péssimo de prints. Quem puder, eu agradeço. Tira aí e manda pra gente. Oi? Tirei. Massa. Maravilha. Pronto, então. Então Maravilha. É isso. Parabéns, a nova designer. Verdade, obrigada. Verdade. Isso, parabéns, Thaís, parabéns, Charles. Verdade. E com preocupações muito boas, né? Muito, muito importantes. Verdade.
Preocupações inclusivas. Exato, que a gente está precisando, né? Um bocado. Parabéns, meninos. Obrigada, gente. Tchau, gente. Foi massa. Parabéns a todos. Marcelo e Parabéns. Simone, obrigado. Depois mando para vocês documentos de participação na banca.